Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa mais um Store Podcast. Lembrando que a próxima história pode ser a sua, viu? Olha, com muito custo, a gente conseguiu aí já vencer mais um ano, graças a Deus, e queremos te agradecer aí por ter compartilhado todas as histórias aqui de pessoas da nossa comunidade, fora dela também, que está nos ajudando a construir esse projeto com histórias lindas assim como a sua. A gente fica muito feliz, né, Luiz? Bom, muito feliz, né? A gente está tornando um sonho realidade, né, Freitas? Acho que foi um ano aí de desafios, um ano de aprendizado, né? Sim. A gente viu o que a gente errou, o que a gente acertou. Agora 2026 é um ano de superação, né? Eu estava pensando esses dias, Freitas, que acho que podcast deu um boom aí no Brasil, né? E vão ficar os bons podcasts, né, que tenha conteúdo, né? E o Story Podcast veio para ficar, né? Trazendo gente importante, assuntos relevantes para a comunidade, né? Eu acho que essa é a pegada, né? Sim. E parabéns a você, Freitas, parabéns ao obrigado. Leandrinho por todo esse trabalho, né? Essa garra, essa vontade de fazer as coisas. Sim, e a gente quer continuar pedindo para você encarecidamente, você de forma muito afetuosa, com um coração nobre, se inscreva no nosso canal para você que ainda não é inscrito, curte, compartilha, que é excepcional você fazer isso. A gente fica muito grato a você e está 3 segundos e 3 cliques de você. Tá bom? Se inscreve, ativa o sininho e compartilha. É muito fácil, muito rápido, tá bom? A gente quer agradecer também aos nossos parceiros, viu? Parceirão nosso aqui, a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi. Ela é fisioterapeuta, ela trabalha com reabilitação física, com pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. Sem contar, gente, que a gente vamos estar trazendo aqui também, que ela também atende por vários planos aí de saúde, viu? Que é interessante você estar sabendo disso também. O Super Vale, o varejo atacado é aqui. Hora de economizar para comprar aqueles açaí para as crianças, é só lá no Super Vale. Comprou lá, economizou e você consegue levar aí um baldinho de sorvete, de açaí para os seus filhos, viu? A Semiplan Genética e ATF, sêmen e cortes e leite das maiores centrais do mundo. O cartório primeiro e segundo ofício com a doutora Pamela Barros. Lembrando que no primeiro ofício ela é interina e no segundo ofício ela é titular. Lembrando que no segundo ofício você também agora faz escrituras públicas. Você aí que está comprando a sua fazenda, comprando a sua casa, pode ir no segundo ofício e o Moisés Sayá vai te atender lá direitinho, tá bom? E olha, ele está em novo endereço, viu? Olha, ela está trabalhando, ela tem como primazia a palavra servidora pública. Ela falou assim: eu estou para servir, e ela trabalha mesmo, que parece que é um negócio assim, que é uma empresa dela mesmo, viu? Muito bom o atendimento dela, não é verdade, Luiz? Verdade, eu tive lá, parabéns pelo atendimento e pelo ambiente, né? Ambiente extremamente confortável, climatizado, show de bola, parabéns. E ela agora está criando um espaço para casar. Você que quer casar, não tem um espaço para você fazer uma reunião mais íntima com os seus familiares, com as testemunhas. Olha, você pode ir lá, que a doutora Pamela Barros está separando um ambiente muito bacana, reservado para você e sua família, viu? A Ruralis, compra e venda de imóveis rurais, urbanos. Você que está pensando em comprar o seu imóvel, você já sabe aonde, viu? Lá na Ruralis. A União Farma, a farmácia de Deilson, sua saúde em primeiro lugar. Atlética Academia, a Academia do Lisandro. Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, o LIB, o Bora Beach, o Labordes, o Hotel Esplanada, pelo telefone 679-8122-3282, o Cleiton da Auto Center, lá você faz suspensão, troca o pneu do seu carro, coloca um som e um Insufilme também, pelo telefone 679-8131-0761, lembrando que se você colocar lá na página do Instagram, você coloca Cleiton Auto Center, já aparece também, você pode estar seguindo lá a página do Instagram, viu? Paulo Coelho, rações proteinadas, sal mineral e defensivos para pastagens, sem contar aí que você também pode contratar a assessoria ali do Paulo Coelho para cuidar melhor do seu pasto, do seu gado, viu? Tecnologia, conhecimento e melhor, gado gordo no curral. Isso aqui é muito bacana. No curral não, é na balança, né? Na balança. Na balança que é mais importante.
E pelo telefone 67 999758447. Gente, hoje a gente tem um convidado todo especial. Ele é um convidado que a gente trouxe hoje ele para agradecer ele, porque ele também faz parte aí do Store Podcast. Foi uma peça fundamental para eu e o Dr. Luiz Arthur começar ele. Sem essa pessoa a gente não conseguiria. É um homem assim que tem um coração muito grande, muito voltado na área da filantropia, na área de ajudar as pessoas, muito bacana. Uma pessoa cheia de defeitos como qualquer um de nós, mas com qualidades que superam todos os seus defeitos. Nós estamos falando dele, essa pessoa ícone da nossa cidade, já é um patrimônio público cacilandense, o pastor Mário Araújo. Como é que o senhor está? Oi, Freitas, tudo bem? Boa tarde, Luiz Arthur, boa tarde, Leandrinho, e a todos aqueles que estão ligados aí no Store Podcast. Para mim, motivo de muita alegria ser convidado para estar aqui mais uma vez. Olha, a gente agradece, né? Boa, agradece muito. Obrigado por estar aqui junto com a gente. E quando o senhor ficou sabendo aí que a gente estava planejando fazer o Store Podcast, o que o senhor imaginou, né? Já que o senhor está na mídia, né, Freitas? Radialista, conceituado, um homem com vários programas, já tem muita bagagem nisso, né? Quando o senhor ficou sabendo, qual foram as suas primeiras impressões sobre isso tudo? É algo difícil de explicar, né? Porque o Freitas mesmo se lembra disso, foi algo assim meio que, né, no estalar dos dedos. E a gente costuma fazer aquilo que Deus toca no nosso coração. Eu sou assim, sempre fui assim. E no momento em que ele estava falando e eu estava ouvindo você, de vez em quando, você falando também, né, para estar fundando aí o Store Podcast, principalmente para falar de Deus, né? Isso me chamou muita atenção e eu vi que era um projeto que daria resultado. E eu acabei entrando nessa, né? Falei, eu vou entrar nessa. E Deus, foi algo de Deus assim. Faça o que você puder fazer pelo Luiz Arthur, pelo Freitas e também, claro, pelo Store Podcast, que estão de parabéns. Que trabalho bonito. Todos os dias a gente vê falar, né, em alguém que viu alguma coisa do Store Podcast, né? Inclusive coisas minhas também. Bacana. O senhor tá badalado aí com um bar antigo que teve aí, né? O Chão Preto, né? Todo mundo comenta eu vou aqui. te corrigir, nunca foi bar, né? Não, nunca foi bar, né? Nem boteco. Não, era o que mesmo? Era uma churrascaria, né? E que veio... Tem uma história muito, muito grande, muito bonita também, né? Você está falando do Chão Preto, é isso? Sim. O Chão Preto, eu estava ali em frente, era um comércio pequeno, quase do lado do cartório do primeiro ofício, e eu sentado no banco da praça e eu pensando comigo, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida, né? E foi uma época que eu estava com o Marcelo Pelarim na Sperry New Holland e resolvi dar um break naquilo lá, mas eu fiquei sem entrada, né? Eu não tinha capital, não tinha entrada. E esse era um restaurante de um português, e esse português gostava muito de mim, e ele lá de dentro, ele me chamou e acabei de fazer um café, né? E o senhor Armando, que inclusive faleceu, e ele falou para mim, podia me comprar aqui. Eu te vendo isso aqui com o ponto disso aqui. Eu falei, o senhor está louco, eu compro o ponto e vou fazer o quê? Ele falou, não, eu vou fazer uma proposta para você. Eu tenho talheres para 600 pessoas. Eu tenho 1.000 e tantas taças, 1.000 e tantos copos, eu tenho tudo, eu tinha até completo, funcionando, com 6 freezer, tudo. Material de cozinha, tudo. E eu vou te fazer um preço X e vou deixar você usando sem pagar nada por 1 ano. Pô. Né? O que tiver de estoque você me compra. E aí eu falei, eu vou dar uma pensada. E aí ele pediu um certo valor,
que não era grande o valor, na casa de 12 mil. Eu só sei que eu consegui esse dinheiro. E essa noite eu não consegui dormir, rapaz. No outro dia cedinho, amanhecendo, eu estava lá na porta dele. Ele tomava chimarrão, eu gostava muito de chimarrão. Eu falei, português, eu acho que eu vou topar. E fechamos negócio, não abri na hora. Eu queria procurar uma parceria. E eu acabei encontrando essa parceria. Na época, a cerveja que mais badalada que tinha era a Skol. E aí procurei a Skol não fez muita questão, porque não estava funcionando. Então a minha ideia que eu tinha passado não foi legal. E procurei uma pessoa que Deus já levou, mas foi uma pessoa que me ajudou muito, que era o saudoso Chico Português. E eu conversei, expliquei, e ele sempre foi um empreendedor grande, o Chico Português, homem de uma sabedoria muito grande. O que você quer fazer? Também era português, viu? O que você quer fazer aqui? Eu quero fazer isso, isso, isso. Eu quero espichar isso aqui lá pro fundo, eu quero fazer caber aqui dentro 100 mesas, 400 pessoas aqui dentro. Puxa. E o seu Armando me deu de presente uma coisa que ficou muito marcada. Ele tinha um aquário de peixe de todos os tamanhos. O aquário, para você ter uma ideia, ele tinha 2,5 metros de comprimento por 1,5 metro de altura. E eu pus aquele aquário entre os dois banheiros, banheiro masculino e feminino, e ficou a coisa mais linda. Eu espichei, joguei água artificial em cima, aquele calorão que se faz de vez em quando em Cacilândia. O ano inteiro? O ano todo. E quando ligava a bombinha e saía no telhado daquilo lá, parecendo que estava chuva mesmo, né? Muita coisa para chamar a atenção. Qual que era o prato principal lá? Tudo que você queria lá tinha, mas era muito pedido mesmo o peixe. Peixe, olha só. Peixe. E eu pensando, né, mas e agora, quem vai trabalhar para mim? Que tem que ser pessoas que entendam o negócio. E eu fui a Três Lagoas e consegui 2 cozinheiros profissionais. O saudoso seu Antônio, que me ajudou muito, esse velhinho, alcoólatra, ele era alcoólatra, e eu trouxe ele da mesma forma. E o Bigode, que depois que eu vendi o Chão Preto, ele prestou um concurso na prefeitura e passou. Ele foi motorista de ambulância por muito tempo, certo? O Bigode também já faleceu, né? Eles moravam ao lado da casa do pastor Daniel ali, o Bigode. Trabalhou muitos anos na prefeitura como motorista de ambulância. Não era o Jeová não, né? Não. Eu não me recordo muito do nome dele. E eu tinha que arrumar garçom profissional. E de Três Lagoas eu trouxe 6. 8 pessoas já de Três Lagoas. Eu trouxe 6 e aí eu comecei a pegar da cidade, eles começaram a aprender. Teve muita gente que trabalhou comigo aqui da cidade, que hoje está muito bem, né? Esses dias eu vi até uma entrevista com do espetinho lá, o Joel? O Joel ficou comigo, eu creio, com uns 2 anos. Ele falou que tocou lá, cantou. Mas ele era da parte musical. Até isso eu separei. A banda era do Chão Preto. Tinha um palco, certo? E... Era todos os dias ou fim de semana só que... Não. Lá não tinha esse negócio de fechar. Era todos os dias. Isso. Todo dia aberto, que tinha uma equipe de limpeza também. Luiz, eu tive 21 funcionários. Nossa, que baita 21 funcionários. Tinha noites que dava quase 500 pessoas. Consegui trazer cantores de renome. Certo? Então, pegou.
foi algo assim que pegou, mudei a fachada da frente. E esse nome, o dia que eu fui buscar... Servia chopp lá, só por curiosidade. Não, também. Então foi o pioneiro? Eu fechei, como é que é o nome? Fala, é prioridade? Não é prioridade. Eu fechei com o Chico Português, que era só produto Antártica. Exclusividade. Por tantos anos, não era pouco, não, era muito. E todo esse trabalho, na verdade, quem entrou com dinheiro foi o Chico Português, porque eu não tinha dinheiro. E ele cada vez mais feliz, né? Estourou o negócio, foi para cima. Agora, qual foi o nome? Por que Chão Preto? E eu buscava peixes, eu comprava peixes em Três Lagoas, eu mesmo buscava. E foi o dia que eu tinha que buscar um cozinheiro e tinha que ter o peixe lá para começar, para inaugurar. E eu fui lá na prainha, com 2 caixas de isopor, você comprando peixe fresco ali mesmo. E aí eu vinha pensando, e seu Antônio fez uma pergunta para mim. E ele falando, mas o senhor já escolheu o nome para pôr lá e tal, não sei o que. Eu falei, não, seu Antônio, até agora não. Ele falou, ei rapaz, daqui um pouquinho nós estamos em Cacilândia, né? Ainda bem que daqui lá é só Chão Preto. E de repente eu falei, rapaz, Chão Preto. E eu lembrei daquela frase, né? Chão Preto, não sei o que lá, Barreto, né? Eu falei, vai ser Chão Preto. E eu batizei com Chão Preto ali e pegou, né? Tive 21 funcionários. Muita gente que hoje, o Toga, por exemplo, ele começou a carreira dele comigo. O tio dele, o Grave, ele começou o histórico da vida profissional comigo também no teclado. Né? Tem alguma história lá engraçada que aconteceu lá que pode contar para nós? Do cara querendo comprar uma Brasília? Não a todo não, mas a pessoa me confundiu achando que eu trabalhava ilicitamente, né? E ele queria fazer um teste comigo e acabou me raptando, né? Raptou? Ele queria, mas no Sequestro? eu levei. Não, o patrão quer falar com você na chácara, eu não posso falar de onde né? Mas não é de Cacilândia. Tá. Mas ficaram muito tempo aqui, inclusive eram clientes do Chão Preto e gastavam muito. E eu falei, não, eu vou levar. Era uma Brasília do ano. Eu mandei fazer uma adaptação com o motor de Puma, certo? Então era a única que tinha, sabe? Era Fazia fabulosa. barulho. E aí eu cheguei na chácara onde esse pessoal ficava aí, e o camarada me encheu de perguntas. E naquela época eu não era bonzinho ainda, eu não conhecia Cristo, né? Naquela época me ameaçaram. E eu falei que quando eu nasci, a parteira disse que eu era homem, então eu não tenho medo de homem, né? E eu levei o Geraldão, que é de Três Lagoas, né? O camarada tem 2 metros de altura, é um guarda-roupa, né? Bem moreno, mesmo um guarda-roupa, era a pessoa que andava comigo. Tá, mas o que eles queriam? Eles queriam me fazer um teste, ver se eu mexia com droga, com alguma coisa parecida, entendi. certo? Certamente para agrupar, né? Junto com eles, e eles caíram do cavalo, graças a Deus, né? Eu só sei que vendi a Brasília pelo dobro do preço, porque eu falei, essa Brasília não está à venda, eu não vendo. Não, mas eu quero ela. Então você paga o preço que eu quero. Que preço você quer? Eu quero 80 mil. Eu havia pago 45 mil dela. 0, né? Fazia acho que 10 dias que eu tinha comprado ela. Beleza. E nós fomos tocando o barco. E com os nomes famosos das pessoas que o senhor trouxe? Tem alguma história engraçada? Teve muitas histórias, né? Ali foi 2 anos de boas histórias. Sérgio Reis veio aí? Veio. Quem? Sérgio Reis. Veio Sérgio Reis? Veio. Tinha cantores que estavam passando por Cacilândia. Eu sempre fui muito rápido com isso também, né? Bandas. Tem uma banda de São José do Rio Preto que
estava passando para tocar, por exemplo, em Costa Rica. E eu descobria, ou faz um showzinho para mim aqui na sexta-feira. Sexta-feira é quando era algo diferente, tornava-se um sábado, você entende? A mesma coisa. Então, eles paravam e eu te levava muita sorte. Aí você pagava um cachezinho pequeno lá e eles saíam, não precisava descer, porque a gente tinha tudo, teclado, todo instrumental, né? Foi muito bom, foi uma passagem assim na minha vida que eu gostei muito. De perguntar por que... Mas ali na praça era o chão preto e o cristal? Ou não tinha cristal? Não, na esquina ali era o JR, né? Não tinha cristal? Não. Na verdade é bem antes, era antes da Paddock, que a JR era antes da Paddock. 40 anos atrás. A Cristal tem o quê? 35? Não, o Cristal... Você está falando a Cristal do Zezinho? Não, o Zezinho, amigo meu, a Cristal já existia. Então temos que trazer o Zezinho aqui, hein? Boa ideia. O Cristal já existia e era... Eu não sei se você tem a bicicletaria Eldorado. A bicicletaria Eldorado. Sim, do lado, na frente do Boticário. Exatamente. Aí para cá tem aquela boutique da esposa do Adenilson. Sim. Certo? Era ali. Era muito grande ali a Cristal. Era aonde eu comia. Antes do Chão Preto. O Zezinho chegou aqui bem antes, né? Mas só para o pessoal que está nos assistindo entender, lugar então para comer, como restaurante que nem o Chão Preto, era poucos. Não, era muito pouco. O Zezinho servia à la carte e muito bem, até hoje serve muito bem. Parabéns para ele, né? É o lugar onde aos domingos a gente pega comida também ali, mas gente boa toda a vida. Foi o lugar onde eu conheci de perto o cantor Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves, olha que bacana. E nessa trajetória, você sempre foi envolvida com música, com arte, né? Com essa parte de mídia, está sempre envolvida na parte de divulgação. E qual que é o segredo do sucesso, né? Não sei se sucesso tem segredo, porque o senhor está quase 12 anos, 13 anos no rádio com o programa Alto Astral. 18 anos. 18 anos, né? São quase 2 décadas já. O Alto Astral tem 8 anos, né? Mas fazendo esse programa gospel já faz 18. 18, né? Só mudou. Eu tive na Shalom, eu tive na Central FM e hoje, graças a Deus, mas na Patriarca. Mas a roupagem foi sempre a mesma, né? Não teve nenhuma mudança, sempre aquela forma. Sempre aquela forma. E ficar 18 anos fazendo a mesma coisa, como é isso, né? Porque a geração vai mudando, né? Muitas vezes a criança que você mandava aqueles hinos infantil, que a mãe parabenizava a criança, hoje já liga, pede música, porque é um programa de muita audiência. Eu já andei com o senhor aí pelos bairros da cidade, todo mundo tem uma história com o pastor Mário, viu, Luiz? Tem mesmo. Todo mundo tem uma história. O pastor entrou na minha casa, orou por mim, olha, eu precisava de uma cesta básica, de repente o pastor chegou com a cesta, eu sou muito grato por ele, né? Isso assim, eu ouvi, não me contaram, né? Sim. São coisas que eu vi e ouvi. E como é que é isso? Tá na rádio, é um sucesso, chega a ser... Se você... essa filantropia que você está dizendo aí, ela mesmo antes do rádio, ela já existia, né? Meu filho teve um aniversário, um super aniversário que ofereceram para mim, aonde é o Avivamento Bíblico, aquele prédio grande ali. Muita gente, deu umas 700 pessoas, e no momento meu filho Gustavo estava lembrando: quer conhecer meu pai, vai na minha casa. Você entende? Você vai lá, você não sai de lá se não levar alguma coisa. Eu estou me lembrando agora, uma pergunta para o senhor e para o Freitas. Vocês se conheceram quando e como? Em que circunstância?
Na igreja, né? Na igreja. Foi uma história até meio engraçada, depois ele pediu perdão para mim, assim, tempos depois. Mas só para o pessoal se na localizar, há quanto tempo atrás? Assim? Não, foi há muitos anos. Há muitos anos. Eu conheci 30 anos, vocês são amigos? Não, eu conheci ele assim a priori, junto com o Celcinho, quando ele abriu, ele deu Uns 15 anos, né? Não, deu mais. Quando abriu a casa de recuperação, Então deu mais. eu mais. morava aqui e ele trabalhava no Rigate. Junho de 2004. 2004, E eu fui um dos primeiros palestrantes da casa de recuperação. Mas deixa eu terminar, porque você vai querer enfatizar coisas que não pode. A grande verdade é o seguinte. Ô, Leandrinho, você riu do quê, Leandrinho? Leandrinho, você riu do quê? Na verdade, a vida de quem trabalha com dependente químico, o Freitas sabe disso, são pessoas carregadas, são pessoas, sabe? Mas eu tinha que fazer o que Jesus fazia, né? Venha a mim como estás. E você acaba que você pega aquele movimento, você entende? Você não presta muita atenção nas coisas que você sabe que está bem. O camarada ele está palestrante aí, tá bom? Como é que tá? Certo? Eu era assim, até hoje eu sou assim, você entende? Tipo assim, ele está fazendo a obrigação dele, você entende? E você fica meio que bitolado. Bitolado, né? Porque você está na cabeça. Eu, por exemplo, até hoje eu sou assim, quando eu olho para a pessoa, eu sei se a pessoa está com droga, se ele está sem droga, se ele está usando, né? Se ele usou, certo? Eu conheço num olhar, dentro dos olhos dele eu conheço. Então você vai pegando e você acaba, eu não sei se a palavra certa é essa quando você, sisudo, né? Uhum. Sabe? A pessoa, então eu sempre fui assim, você entende? Eu sempre fui assim, mas um coração muito grande. E nessa época ele, juntamente com o pastor Clodoaldo, certo, fizeram um trabalho muito bonito, assim como você também fez. Eu tenho muita saudade do Herculano. Muita saudade. Pera aí, não, calma, vamos continuar a história, calma aí, ele já está falando do Herculano, vem cá. Aí o que aconteceu? Eu fui embora, né? Fiquei 16 anos fora, tal, voltei. Quando eu voltei, eu tô junto com o pastor Clodoaldo na secretaria. Aí ele chegou agitadão do jeito que ele é e tal, Clodoaldo, irmão, só pegou na minha mão assim, já pegou naquele jeitão dele, pegou e já virou, né? E já foi, meu negócio é com o Clodoaldo. Não é isso. Foi de jeito. A intenção nunca foi essa. Mas pedi perdão para você, né? Pediu, né? Aí depois passou um tempo, ele veio aqui na barbearia, né? Foi, veio na barbearia, aí depois nunca mais saiu. Né? Aí estendeu a amizade e tal. Eu vim aqui com o pastor Mauro, né? Não, você veio sozinho. Sozinho? Antes do pastor Mauro vir, sorveio para cortar o cabelo, e depois você veio com ele. Verdade. Depois você veio com ele. Aí a gente começamos a conversar, trocar ideia e tal. E aí depois, uns 6, 7 meses, você foi me conhecendo melhor e tal. Na verdade, Deus coloca pessoas especiais, né? Aí você falou assim, nossa, eu poderia ter te olhado mais, né? Não imaginaria que... eu aprendi a admirar você, conheci você através da palavra de Deus, vi você pregando muitas vezes, inclusive no Chapadão, quando a Metodista ainda estava sem pastor, e o pastor Mauro sempre mandava você para lá, para suprir, e eu acompanhava, né? Acompanhava o Freitas, mas se eu não queria pregar, por mim, se pregasse bem, se não pregasse, para mim era a mesma coisa, mas eu preferia ver ele pregar, porque ele sempre foi um homem de uma palavra, certo, firme, e toda vez que esse homem pregou, eu já vi ele pregar várias vezes, Deus falou comigo. Opa, bacana. Certo, e teve um dia que realmente ele me tirou fora. Ele sabia que era eu que ia pregar. Aí eu saí daqui, foi eu, ele e o Silvio, do lavador. O pastor Mauro com a esposa já estava lá na igreja, no Chapadão. Eu acho que ele não sabia, né? Porque já que a gente está falando sobre pregação, mentira. Quando a irmã
Eu quero chamar, quando ela ia falar o meu nome, o pastor fulano, e ele já estava em pé no púlpito. Aí, naquele momento, aí o pastor Mauro olhou para mim, tipo o seguinte, eu não entendi nada. Rapaz, mas graças a Deus esse homem pregou. Coisa boa. Porque a palavra falou comigo muito e falou com a igreja que eu voltei de lá, sabe? Então, só para terminar, para mim, tanto para mim como para minha esposa, amigo dos meus filhos, certo? Então, para mim, meu Deus, né? Foi um presente de Deus, né? Amo a vida dos filhos dele. Meus filhos também gostam muito do pastor Mário. Neto, sabe? São pessoas... Bacana que eu vejo na família do Freitas é essa união, né? O carinho, o respeito que os filhos têm com o Freitas é lindo demais, né? A gente comenta muito, e comenta assim, louvando pela vida dessa família, né? Mas você ia falar outra coisa, Luiz. Sim, uma curiosidade minha, né? Pode falar. E também, a pergunta é para os dois, mas que seja sucinto, né? Para a gente explorar mais vocês, né? Você estava falando agora sobre pregações, né? Sim. É que eu prego, você prega, né? E eu louvo pela vida de vocês dois aí que estão nesse trabalho de evangelização. Certo. Eu vejo muito nas igrejas esse questionamento, né? Das pessoas querendo pregar, né? De membros querendo pregar. Qual que é a importância de estar pregando na igreja? Eu gostei da pergunta. Gostei. Ô, Luiz, Desculpe, quem não tem chamado... antes do senhor responder, fazer só uma observação. Eu acho que vários, eu gosto de ficar retaguarda. Na retaguarda, distante, né? Amém. Eu entendi. E essa necessidade de pregar, isso eu queria entender. Luiz Arthur, se você não tem chamado, você não tem vontade. Tá. Isso é questão de chamada, né? Você tem que ter chamado. Por exemplo, isso é a mesma coisa de convidar uma pessoa para ser locutor de um rádio. Se ele não tem dom, não vai virar nada. Uhum. Sabe? Porque locutor tem que falar. Eu já tive programas meus que eu falei 1 hora sem parar. Aí os ouvintes começaram a reclamar, põe música, sabe? Então, é questão de dom. Eu, por exemplo, isso é um dom que Deus me deu. Então, quando você tem o chamado de um pregador, eu duvido que exista alguém que gosta de ficar no banco. Duvido. Você quer servir, fazer alguma coisa. E o Espírito Santo fala com você. Inclusive te dá a palavra. Se eu estivesse no púlpito hoje, eu estaria pregando tal passagem. Certo? E como é que o senhor faz para pregar? Começa por onde? Eu primeiro... Daqui 2 semanas o senhor tem que pregar na igreja. Eu estou sendo escalado agora, graças a Deus, para pregar os domingos também. Como que é esse processo? Esse processo é o seguinte: no momento em que eu vi a escala, eu parto para a oração. Tá. Orientação de Deus, né? Algumas coisas que eu vejo que parece que meu coração não se alegrou. Tem aqueles mais chegados seu que você pode pegar o telefone, né? E dar, fulano, a passagem assim e tal. Você pode tirar algumas dúvidas, mas a direção totalmente. Por exemplo, você nunca me viu pregar com um esboço. Dificilmente você vai ver eu pregar com esboço. Eu não uso esboço. Ou é de Deus ou não é de Deus. Nada contra quem usa esboço, não tem nada a ver. Só para mas o dom, isso faz parte do dom que Deus me deu. Mas o preparo leva quanto tempo? Não tem preparo. Tem oração. Tudo bem. Senhor, eis-me aqui. Direcionou. Pai, eu quero que o Senhor me use como teu profeta essa noite. Até no momento de entrar dentro da igreja, eu entro orando.
sabe? E tem a esposa do meu lado que incessantemente processo em assim oração. Não, então, aí eu posso responder isso? Não respondi ainda. Aliás, você é o que deve fazer pergunta, não é responder. Não, Não, deixa ele, eu quero ver. É que ele falou que a Não. pergunta era pros dois. Meu aí eu tempo falei, falta pouco para encerrar. E eu falta quero não, fala aí, aproveitar. tá tão gostoso hoje, vai, fala e aproveita, pode falar. Não, isso faz parte também. Você, às vezes, Eu quero você ver a visão dos quer, dois, você quero ver a quer visão dos dois. entrar assim, meia na ô, marra. me perdoa, só me perdoa. Fui eu. Né? Que ele falou assim, pros dois, né? Aí eu falei, então posso agora? Pode terminar, pastor. E isso vai lembrar que ele me tomou o púlpito lá no Chapadão, né? Sim. Você entende? Quando ele não esperou a moça terminar, eu quero convidar o... O senhor lembra? E ele já estava O senhor lembra lá. o que eu falei lá, não? Eu não de cabeça assim, eu não lembro. Eu tenho que ter um tempo. Minha idade já está bem avançadinha, né? O povo que não pode ser amaldiçoado. É. Números 23, Mas 19. amém. Mas você pode responder para ele aí. Não, eu acredito assim, da mesma forma que você não tem a necessidade de estar no púlpito e querer pregar, esse sentimento que impulsa para não estar é da mesma proporção de quem quer estar. E aí, mas existe algum texto bíblico para isso? O próprio Paulo diz assim, olha, aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Aí então ele vai definindo, olha, você que prega, que haja dedicação, você que ensina, que haja dedicação, você que profetiza, que haja dedicação, você que faz algo em prol ao reino de Deus, que haja dedicação, né? Então são os dons variáveis do Espírito Santo. Uns acolhe como ninguém, são hospitaleiros nato. E hospitalidade hoje é um artigo de luxo. Poucos cristãos entendem isso, né? E aí eu enxergo assim, o que eu sou? Talvez um explicador, né? Eu pego um texto da Bíblia, só que eu pego um texto e hoje eu fico 8 meses, 9 meses, 1 ano, leio só um. Tá, porque tipo assim, depois você leu... Você orou para pedir um direcionamento? Não. Eu não. É porque assim, não parece, mas na minha vida eu tiro momentos de oração, mas eu oro basicamente o dia todo. Quando eu não estou falando, eu estou falando com Deus. Só que é uma coisa assim, é natural isso, eu não paro para falar. E interrompe, se tiver conversar, eu converso. Se eu estiver orando, então minha vida é assim, né? Então, se me chama para dar uma palavra. A primeira coisa, você quer que fale sobre o quê? Qual é o tema? Porque uma igreja me convida para pregar. Olha, elas estão orando subordinado a um tema. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias a achará. Então fala de uma plantação, de um propósito, né? De algo que você se espera no futuro, alguém que está se preparando para alguma coisa, fala de uma obediência, que alguém está dizendo, lança o teu pão sobre as águas. Vamos continuar? Aí o que acontece? Aí você vai pregar, e aí de repente você vai pregar uma coisa que não é o tema que é a igreja. Aí você tem um círculo de oração orando para aquele tema, você tem um pastor orando para aquele tema. Me desculpa, mas quando a gente vai pregar... Quando eu sou convidado a pregar... Mas cada um é de um jeito, pastor. Não, mas você me dá licença. Eu já pergunto, a primeira coisa que eu pergunto para o pastor tem algum tema? Tem. Que tema é? Tal. Aí sim, certo? Aí é uma outra coisa. Mas eu não consigo, sem ter um tempo com Deus, eu não consigo. A minha pergunta para vocês dois é porque eu vejo pastores, vou dar um nome aí, que eu sou fã e eu vi ele explicando como ele faz, né? Que é o Hernanes Dias Lopes. Ele diz que agora, 40 anos de ministério ou mais, agora ele chegou num momento que ele consegue, com poucas horas, se preparar. Poucas horas dele é 10 horas, de 8 a 10 horas. Luiz Arthur, mas ele é um homem, também conheço, admiro. Vixe, não é nenhuma... Mas ele é um homem que teve muitas oportunidades na vida dele também, viu? Existe isso também. Sim. Se você tem oportunidade, isso é a mesma coisa que você engaiolar o Espírito Santo, certo? E não deixa agir. Há igrejas que é assim. Não, mas o que eu falo do pastor Hernando Dias Lopes, isso que eu queria colocar na mesa, é a técnica que ele usa, né? Ele se fecha no escritório dele, ou faz as orações, fecha no escritório dele e vai ler, né? Sim. Sobre aquele texto que foi direcionado. E vai escrevendo, né? Para ele depois pregar, né? Sim, eu escrevo. Eu já preparei vários cultos, Luiz, e acabei chegando na igreja e pregando outra coisa.
Dá para entender? Acontece, várias Não, pessoas falam é, isso. mas isso, mas isso é uma exceção, isso não é regra. Né? Não é regra. Aí o que acontece? Só que o que pega muito, talvez eu esteja errado, o pastor tem muito mais experiência que eu, é porque a gente está vivendo uma época de muita moleque, né, que está dizendo, eu quero pregar porque pregar é fazer a obra de Deus. Né? Então eles confundem pregação com obra de Deus. Sim, sim. Quem chega mais cedo no culto e prepara a igreja, os bancos, o banheiro, o papel higiênico, está fazendo a obra de Deus. Lógico. Eu fico pensando, quando a gente faz um apelo, o vizinho do cara que é crente, que está lá um ano, 2 anos para levar o cara, pregando dia a dia, sol a sol, chuva a chuva, para esse cara aí, é ele que ganhou, apresentou Cristo para esse cara. Eu simplesmente preguei, fiz o convite, esse cara veio. Eu não ganhei esse cara para Jesus. Só que o pregador moleque fala assim, acabei de ganhar esse cara para Jesus. Ganhar, foi lá na obra, hoje estava tendo uma construção, de repente todo mundo se reuniu e falou, vem cá orar. 12 pessoas. Né? 12 pessoas. De repente, pastor, vem dentro da minha casa, vem orar. Isso é obra de Deus, não tem um púlpito para ele. 12 pessoas. Muito pelo contrário, quantos púlpitos as pessoas estão negando para o pastor? Só que ele faz o quê? Aonde ele está levantando um altar. Aonde que está o altar do pastor Mário? Está no quintal de uma construção, está numa rua, numa esquina. A igreja entendeu? de Cristo, Luiz, ela não está entre 4 paredes. A igreja de Cristo está pelas ruas. A igreja de Cristo, ela entra nos bares. A igreja de Cristo, ela entra nos bancos, no bazar, no 24 horas, em todo lugar está a igreja de Cristo. Mas vamos voltar? Vamos, nós estamos aí dezembro, janeiro, até é um período que é de reflexão, né? Sim. A gente pensa muito do que aconteceu durante todo o ano e a gente também começa a pensar, né, o que a gente errou, o que a gente acertou, o que a gente pode melhorar no ano que a gente está iniciando, né? E nós estamos em janeiro, no início do ano. Eu queria que a gente falasse um pouco, né, sobre o Natal, sobre o nascimento de Cristo Jesus, né? Que a gente falasse um pouco, que a gente aproveitasse esse tempo agora para a gente estar refletindo sobre isso. Amém. Nada melhor do que falar nisso, né? Sobre o Natal. Natal, para mim, significa tudo, certo? Mas existe algo que eu recebi do meu coração. O Natal, eu consegui receber aquele que nasceu como meu único e suficiente Salvador da minha vida, que é Jesus Cristo. Através do Natal, eu sou sincero, eu não gosto do Natal. Sério? Não. A parte que eu mais gosto do ano é Natal. Não, eu não Adoro gosto do Natal. Eu vejo muita desigualdade no Natal. Eu vejo muita coisa. E Jesus Cristo, se você for pensar ali em José e Maria, na situação financeira deles, situação financeira muito ruim, chegaram na hospedaria, não tinha lugar. Aí orientaram ele para ir ali no lugar aonde, numa cocheira, Uma estrebaria. Numa estrebaria. E o bercinho que muitos hoje nascem com, e já nasce montado num berço aí de 3, 5 mil reais, ele foi colocado numa manjedoura, que é o lugar onde os animais comiam, né? Eu penso que José, eu acho que isso aí deve ter sido até domingo agora, foi uma palavra linda, parabéns ao pastor Giovanni, da Metodista, né? Sim. Eu penso que foi o papel de José ter dado um grau ali, ter limpado aquela manjedoura ali. Mas sabe, pastor, que eu gosto muito de estudar, né, sobre a Bíblia e também sobre a história bíblica. Gosto muito ali dos livros de Flávio Joséfo. Gosto muito de estudar, e o Freitas sabe disso também, como eu gosto. Mas a história também a gente tem que ver por outro ângulo. Onde nasceu Jesus, Belém, era um lugar pequeno, com poucas casas, todo mundo se conhecia, e chega uma mulher grávida
né, que não tinha casado ainda, e chegar lá, as pessoas também rejeitavam. Os historiadores falam isso, a gente tem que pensar também sobre isso aí. E outra, em relação à estrebaria... E era festa de tabernáculos, então tava tudo, a cidade estava cheia, porque era a festa, né? E outra coisa que as pessoas não tanto comentam... é que as hospedarias estavam lotadas, né? E outra coisa que fosse hoje. E outra coisa que as pessoas não comentam é como era feita naquela época as casas. As casas eram mais ou menos de 2 andares. A parte de cima você dormia, a parte de baixo era onde ficavam os animais, né? Então, por isso que aconteceu. Não era assim uma estrebaria da cidade, como muitas pessoas podem imaginar, né? Sim, vai lá pro curral fora, Só né? tem um curral em Cacilândia. Cada casa tinha um curral. Exatamente, né? Então, é bom a gente esclarecer isso, né? Sim, mas se a gente partir para esse contexto aí, a gente fica aqui a noite toda e não vamos chegar... Não, lógico, mas eu acho bacana as pessoas que não têm... A verdade ainda, a sua pergunta foi para que falasse sobre o Natal e que significaria o Natal para mim. Sim. Certo? Então... Para o cristão, não só para o senhor, para o cristão. A né? parte que eu gosto mais do Natal, como todos os anos, é quando eu posso ajudar uma pessoa. Sabe, quando eu vejo principalmente criança, sabe, me chama muita atenção a vida das crianças, porque é uma época que você queira assim, se você parar aí no centro da cidade, vocês vão assistir isso, criança chorando porque queria aquele brinquedinho que está ali do outro lado do vidro, com aquelas luzes chamando a atenção ali, sabe, porque criança tem vontade. Criança tem vontade de chupar um pirulito, às vezes, e não tem, sabe? Não tem. Esse mês eu dei muito pirulito, muito doce, muita bala, sabe? Então, eu vejo, no Natal eu tenho muita vontade de conversar com pessoas mais velhas que eu, sabe? Para me obter mais experiência. Eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas que eu. Tem lugares que me chamam a atenção. Esses dias atrás eu estive num cemitério, sentei lá com o Jesus Coveiro. E eu queria falar com ele exatamente o que acontecia, qual que era a vida, o cotidiano ali, naquele lugar. É um lugar onde se enterram os mortos. Mas qual que é o sentido das pessoas que estão lá dentro, que entram lá dentro? Assim também, talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando. Cada lugar tem o seu aspecto, tem o seu entendimento. Para mim, Natal é esperança. Para você, qual que é o teu entendimento? Agora, só para me concluir, o que nós devemos viver no Natal é o nascimento de Cristo Jesus. Sabe, muitas pessoas, essa é a parte que eu não gosto, viu? Muitas pessoas querendo fazer, não, eu já encomendei tantos carneiros, o fulano matou uma novilha, eu fiquei com, dividi meia, aí eu vou matar uma vaca aqui, vou fazer isso ali e tal, e não sei o quê. Mas, e o sentido do Natal? E muitas pessoas, às vezes acordam de ressaca e não sabem o que aconteceu, sabe? Qual que é o sentido da coisa? Nada contra a festa, eu não tenho nada contra isso, né? Porque eu vejo que tem muitas coisas, né, que o próprio homem, ele tesourou, né? A lei foi ele mesmo que fez a lei, não é bem assim, né? Jesus, ele é tão bom, tão humilde, que ele sabe até que ponto eu posso chegar, aquilo que eu posso fazer, certo? Eu posso não ter nenhum vício. Isso me leva para o céu? Não. Deus quer ver o interior, quer ver o coração, quer ver a intimidade que você tem com Ele. E o Natal é uma época onde você deve procurar mais intimidade com Ele. E tudo isso aí que o senhor acabou de falar também, eu não posso falar que é esperança, porque ter nascido Cristo Jesus? Sim, claro. Você já pensou que quem ganha o presente no Natal somos nós? Sim.
Foi nós que ganhamos o presente de Natal. Nós temos uma vida mais reservada, não com pessoas, mas com Ele. Um Criador. Tudo que Ele passou por aqui, tudo que Ele fez, se você olhar aqui na terra, nenhum homem aqui na terra, certo, faria igual. Não faria. Mesmo porque teria até, não teria coragem. Né? Vou te crucificar aqui. Né? Eu vou pegar aí os cravos, que não era prego, né? Era cravo. E vou pôr. Você já pensou aquele cravo quando ele põe um pé em cima do outro ali? 6 polegadas romanas. Exatamente. Aquilo ali foi os 2 pés em cima do outro. E quando estava com aquele cravo, e quando soltaram o corpo dele, o peso dele, aquilo com certeza veio rasgando. Concorda comigo ou não? Que dor. Os pés não pregaram os pés de uma vez. Primeiro pregaram um, depois pregaram o outro em cima do outro. Exatamente. Então, foi quantas dores ele não sentiu. E quando ele sentiu sede? A coroa de espinho, Luiz, tinham aproximadamente 6 centímetros de Coisa espinhos. absurda, né? Era De muito. espinho, né? De espinho. A coroa, o espinho tinha cerca de 6 centímetros. Que Sem dor. contar que ele tinha 3 horas apanhando. Luiz Arthur, vou dizer uma coisa para você aqui, meu irmão. Quando a gente vê aquele filme, desculpa, pastor, quando a gente vê aquele filme Do Mel Gibson, do Mel Paixão de Gibson, Cristo. que é o diretor, né? O Mel Gibson agora vai ter a segunda parte, né? Vai? Vai. Oh, que Depois legal. eu vou te mandar, tem o trailer já. Ah, é? Manda pra Eu mim. vou te mandar. Cara, eu me emociono vendo aquele filme. Né? Sim, foi mais ou menos aquilo mesmo. Aquilo é um horror, né? O que prova, tipo assim, é que tanto que o povo, a questão da eleição é corrupto, né? O povo teve a oportunidade de votar e eles votaram sempre no ladrão. Crucifica Jesus e solte Barrabás. E uma coisa que me deixa assim muito triste é, ao invés das igrejas todas se unirem, muito pelo contrário, parece que estão se afastando cada vez mais. Certo? Em que sentido estão se Sentido, afastando? quem pode mais chora menos. A minha tem mais membro, ou a outra. Então tem que ser o primeiro. Certo? Eu não estou falando em nomes aqui, tá? Por favor, não estou falando em nomes. Existe muitas. Sim. Muitas. É porque, na verdade, a fama ela acaba revelando quem a pessoa é. Né? Existe conversão e convencido. Né? Então, tem gente que é programado para ser aquilo. Então, ele tem todo um amparado familiar, o pai era, a mãe era, então ele também vai ser, né? um pastor ou um líder de igreja. Então, muitas vezes ele não tem um peso, né? Ele não tem um peso de uma história de alguém que quebrou vários ciclos, várias maldições familiares. Ele não tem isso, ele foi programado para ser aquilo. Então ele pega algo pronto, então ele não sabe o que é construir uma igreja do nada. Ele chega, ele sempre já adotou uma igreja com 500, 700 membros, então ele não valoriza. Mas a culpa dele, não sei, entendeu? Mas uma vez conhecendo a palavra de Deus, essa questão de você placa X, placa Y, isso envaidece muito o ser humano. Freitas, eu nos meus 56 anos de vida, eu chego à seguinte conclusão: eu acho que a gente não pode valorizar tanto uma igreja que tenha tantos membros, mas sim valorizar o cuidado com os membros. Sim. Hoje eu vejo isso. Eu valorizo as igrejas que cuidam dos seus membros, né? E outra coisa, eu acho que a gente, como cristão, a gente tem que espalhar a palavra, todo mundo conhecer, mas ser membro de igreja é para poucos. Porque é muito difícil você estar numa igreja, você ser membro, né? Sim. Porque todo dia você tem que estar se policiando, né? Sim. Tem que cortar na carne todo dia, né? E é difícil também, né? Talvez o pastor possa estar errado. Eu vejo assim, você hoje é mentorado por pastores que são rebeldes, né? Saem de outra igreja, e aí não tem um curso de teologia, né? Não tem uma preparação. Muitas vezes ele tem um dom de falar, ele tem uma boa oratória que nós precisamos, o que o Luiz Arthur falou é muito sério e muito certo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Qual que é a igreja que você congrega? Pare um pouquinho. É uma igreja que vive para aqueles que não conhecem Jesus? É uma igreja que vai atrás dos doentes? Essa é uma boa igreja.
É uma igreja que se preocupa com seus membros, essa é uma boa igreja, Que está no partir do pão. certo? Esta é uma boa igreja. Sim. Agora, igreja que as pessoas pensam por si só, eu não ponho fé nessa igreja. Hoje eu vi um senhor já bem de idade, aliás, 82 anos de idade, falando, uma pessoa que tem fé em Deus, tem fé em Jesus, crê em Deus, lê a Bíblia todo dia, um homem de leitura, um homem de tudo, e a repórter perguntou para ele, eu vou ver se eu acho aqui, e depois eu vou passar para vocês. Ah, ótimo. Qual igreja que o senhor, qual que é a igreja da sua fé? Não, eu não tenho, eu tenho fé em Deus, em Jesus, sabe, tudo que está na Bíblia eu tenho fé, Sim. mas eu não, Mas ele não é igreja. não. Então ele precisa ser igreja. Então, escuta só, eu estou dizendo aquilo que eu vi. Sim, Aí, sim. eu não tenho nem ele para dar esse recado seu aí, né? Eu preciso achar ele primeiro aqui. Então, veja bem, eu acho, certo, que nós precisamos tomar muito cuidado, porque a tendência da nossa fé, digo nossa, no sentido geral, é muito provável, pelos acontecimentos existentes do que nós, Mas daquilo que nós estamos passando. isso não é coisa de Agora, agora, há pouco, né? doutor Daírcio, a gente estava falando sobre aquela pandemia que teve. Sim. Quantas pessoas não foram embora? Quantas promessas não foram feitas? Luiz Arthur, vê se você vai me entender. Quantas promessas famílias não fizeram para que seus entes queridos não fossem recolhidos? Sim. Foram todas cumpridas? Não. Porque Deus, Ele leva a sério aquilo que a gente fala. Sim. E você pode notar que aquela pandemia, eu não entendi, você não entendeu, nem a ciência não entendeu até agora. Eu não tenho medo nenhum, porque quem está falando que é eu, o CPF é meu. Eu me arrependi de ter tomado aquelas vacinas. Aquelas vacinas me fizeram mal para os problemas de saúde que eu tive. Mas era a única solução. Eu que nunca vi tinha uma pro vacina momento. construída em 6 meses. Essa não existe. Uma vacina é 10, 15 anos. Mas é o que tinha. Eu né? não tinha outra coisa. Não tinha outra Era um coisa. desespero. Não, tudo bem. Era uma briga que todo mundo queria ser vacinado. E agora então, tem mais uma. porque a mas doença era real Por e- que eu creio em Deus? Porque Deus sabia que eu não podia pegar Covid e em todo o tempo, convivendo com pessoas que morreram, que eu convivi, fiquei 8 dias, eu não quero falar em nomes aqui, em Campo Grande, na casa do meu cunhado. E ele com Covid, minha cunhada com Covid. Ele morreu depois de 4 dias que eu saí de Campo Grande e eu estou aqui. Eu nunca peguei Covid. E eu não podia pegar Covid, que se eu pegasse era fatal. Não pegou porque Deus tem um propósito com a sua vida. Amém. E é difícil. Mas eu vejo assim muito a questão do Natal, o Luiz e pastor Mário. É você ter ser o Natal de alguém, né? E quando eu falo ser o Natal de alguém, não é só em dezembro. Em dezembro é quando o mundo se reúne para essa lembrança. Mas é uma lembrança que eu acho que a igreja precisa fazer sempre, né? Todos os dias. Porque é usar aquilo que você tem, seja no conhecimento, seja na sua profissão, o seu estilo de vida precisa servir a Deus. E é isso que Paulo fala à igreja de Corinto. Freire escreveu uma Entendeu? coisa fácil de fazer e a gente não faz. O pastor Mário acabou de lembrar e a gente poder fazer com facilidade. O que a gente faz no mês de dezembro, dentro da igreja? A gente sempre é convidado a participar no Natal e no Ano Novo. Vamos reunir nossas famílias e passar o dia do dia 24 para o 25 na igreja. Por que a gente não chama os vizinhos da igreja, ou as pessoas da rua, para estar naquele tempo ali com a gente? Isso a gente não faz. Era uma coisa tão simples de fazer, né? Sim. É uma reflexão que a gente deve fazer. E eu me incluo nessa reflexão, que eu não faço. Sim. Que eu poderia fazer, Sim. né? Então, acho que são pequenos gestos que a gente poderia fazer, né? Sabe o que a gente faz? A gente entrega o resto. Exato. No dia 25 de Exato, tarde, sai procurando exato, gente para não jogar exato. comida fora.
Peru, né? Que é gigante. Gigante. O cara comeu só uma coxa, né? Ou comer as duas coxas, o peito tá lá e fica procurando gente para não jogar fora. E olha, a gente né? não E tá falando que tá fazendo a obra de Deus. E a gente não tá falando de ninguém, nós estamos falando de nós. Isso. Que a gente erra, né? Que a gente erra, né? Mas quem sabe você só come as coxinhas do Chester e depois espera passar o horário do almoço para poder doar, né? Então a gente tempo, deve dar reflexão. melhor parte sempre, né? A Cristo Jesus, né? Bem, só para resumir essa fala, Luiz Arthur, eu só vou deixar o que eu penso, né, pra gente, em questão do Natal. O Natal é tudo isso que vocês acabaram de falar aí agora, né? São muitos convidados, muita gente, mas por que aquele que está passando fome na rua não é convidado? Por quê? Se você perguntar, você faz tempo que não come um Chester, ele vai perguntar o que é isso. Ele nem sabe. Ele nem sabe o que é isso. Um tender. Um tender, ele não sabe o que é isso. Então, Natal tem que ser amor. Quem recebeu o melhor presente do Natal fomos nós. Nós recebemos Cristo Jesus como o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Verdade. Amém? Amém. Verdade. Pastor, nós estamos chegando no final do podcast, mas eu preciso pedir um favor para o senhor. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para 2026. 2026. Eu sou contra aquele que fala que vai começar com o pé direito. Sou contra. Eu quero deixar uma dica para você. Se você quiser fazer bem, eu vou ficar feliz com essa dica. Não entre o ano de 2026 com o pé direito, mas entra com os dois pés no chão. E aí você vai ser um grande vencedor. Muda a tua vida nas questões espirituais. Isso é tudo. Sabe? Comece a buscar uma intimidade diferenciada com Deus. Ele é criador do céu e da terra. É Ele que está preparando o ano de 2026 para mim e para vocês. Ele faz tudo. Nós somos dependentes dEle. Nós estamos nas mãos dEle em tudo da nossa vida. Sabe, quando eu olho o livro de Isaías 45, rapaz, eu fico, meu Deus, eu mergulho na palavra. Se você pensa que foi o seu pai, a sua mãe, por vontade própria, que pôs o seu nome, Luiz Arthur, não, foi Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele que te deu o seu nome, Ele que te pôs o seu sobrenome. Então, tudo está na mão do Senhor. Nada. Se você olhar a tua vida, olhar a vida do Freitas, olhar a vida, por exemplo, vamos falar de quem eu conheço muito, Leandrinho. Se eu tiver acrescentando alguma coisa a mais, ele pode me corrigir, Leandrinho. O Leandrinho, na família dele, é diferente de todos. Todos. Ele tem uma avó que inclusive é missionária, né, Leandrinho? Sim. Que é minha amiga, né? Eu creio que ela vai estar me assistindo aí quando soltar. Um beijo para a senhora missionária Eva, né? Mas ele é diferente de todos, sabe? Esse menino foi um menino que resolveu a fazer o que eu estou pedindo para que as pessoas façam em 2026. Ele fez isso, ele entregou a vida dele a Jesus verdadeiramente. Maravilha. Verdadeiramente. É muito bom falar de pessoas que a gente conhece. Lógico. Né? E eu tenho certeza absoluta que a tua vida, o seu ano vai ser um ano diferente. Amém. Eu gosto muito de algo do Banco do Brasil. Tente, invente, faça algo diferente. Se você entra na sua casa e se você está achando que a sua cozinha não está bem, mas você não tem dinheiro para comprar um móvel mais novo, você olha a tua geladeira. Se você não tem como comprar uma geladeira nova, muda ela de lugar. E você vai notar que o quadrado dela vai ficar na parede. Nós temos que mudar alguma coisa, sabe? E às vezes não são os móveis que nós temos que mudar. Às vezes não são as pessoas que têm que mudar. Nós é que temos que mudar. Amém. Esse ano eu aprendi muita coisa com você, Luiz e Arthur, a respeito da oração. Não adianta você fazer guerra de braço. Você tem que orar.
Verdade. Você me trouxe muita lembrança do saudoso pastor Daniel, certo? Pastor Daniel era como você. Quando ele via alguém falar mal da vida do outro, ele falava assim: vamos orar por ele. Ele fazia isso. Ele não deixava as coisas espicharem. Crescer. Então, esse ano de 2025, eu agradeço muito a todos os amigos, agradeço muito ao pastor Mauro. O pastor Mauro me abraçou, me acolheu, acreditou em mim. Foi um gigante. Sabe, acreditou em mim. Agradecer ao Giroto, ao Guilherme, a Lívia. Giroto, eu aprendi muito com o Giroto. Eu nunca vi pessoas de uma emissora tão honesta, tão transparente como a Patriarca FM. Nunca vi. Né? Se alguém... Eu não estou falando aqui puxando sardinha, não, está longe disso. Mas eu aprendi muito com o Giroto. O Giroto, atrás daquele jeitão dele, ele tem o coração dele é muito grande e ele gosta de ensinar as pessoas. Né? Eu aprendi muito com ele. Obrigado, Giroto, obrigado, Guilherme, né? E a todos aí da Rádio Patriarca FM. Bacana. Quero agradecer o pastor Giovanni, da Igreja Metodista, né? Que já está em Cacilândia há um ano. Né? Agradecer a ele pelas oportunidades que ele teve de conversar comigo, de acreditar em mim, de falar comigo. Né? Agradeço muito a ele, a pastora Maria Divina, a sua família em si, né? Aos irmãos da Igreja Metodista, Luiz Arthur, que me ensinou tanto, Freitas Barbieri, que eu tenho aprendido muito com ele todos os dias, né? Amém. Peço perdão a você, e ele tem paciência, viu? Eu acho que ele ora muito por mim, viu? Ele tem paciência, porque às vezes, né, a gente dá alguns fora e ele vai tranquilo. Aqui nesse trio aqui, um ora pelo outro. Exatamente. Mas, no resumo, eu desejo um Feliz Natal a todos. Obrigado, e pastor. Um feliz ano de 2026, mas que vocês comecem com os 2 pés no chão, não apenas com o pé direito. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Obrigado, amém. Obrigado. É isso aí, Bacana. Muito obrigado, né? A gente nem falou, né, da doença, né, que ele venceu, né, que é um desafio. Podemos falar? Não dá, porque já estamos em cima do pedido, nós temos que começar um programa ao vivo agora. Ah, tá. Entendeu? Mas o senhor vai voltar aqui, calma, né? Pastor Mário, quem que é o Pastor Mário de novo aqui? Depois vocês deixam embaixo aí também no Instagram, e aí a gente vamos trazer ele de volta aqui para contar algumas coisas, né? A gente quer agradecer você, agradecer o pastor, né, que veio aqui falar um pouquinho sobre o Natal, um pouquinho sobre a trajetória de vida dele também, que ele é uma das pessoas responsáveis pelo Store Podcast, e não foi aquele cara que bate no peito, tô com você, né, porque eu tenho uma raiva dessa turma, tamo junto, aí na hora que você pede um favor, o cara não tá, o cara tá gripado, né, a bezerra foi pro brejo, tá tudo, né, então quando o cara bate nas minhas costas, tamo junto, eu só falo amém, mas esqueça até o nome do cara, né, porque a gente vive, né, a gente estamos vivendo uma geração assim, né, que não existe mais o fio do bigode, né, ele fala tamo junto como se estivesse falando coisa alguma, né, e é ruim que mexer com gente assim, né. Eu acho que a conversa tem que ser reta, né, tem que só ser uma, reta, né? Eu se eu falar com alguém que tamo junto é porque realmente tamo junto, se eu não falar, eu não vou falar. Né? Eu não vou falar, porque a gente espera muito, principalmente num alto de desespero, de medo, de pavor, quando fala tamo junto. E o pastor Mário falou tamo junto e tamo junto de verdade, né? De vez em quando ele puxa a minha orelha, eu puxo as duas dele, né? Mas a gente vai assim, né? E a gente é diferente, né, Luiz? Eu também, mas o Luiz, eu já comentei com o Luiz, o ato da ceia, todo mundo só leu o texto depois do verso 23, mas antes, no verso 18, verso 17, Paulo fala assim, você se ajunta para pior, só que a gente se ajunta para melhor, né? Porque a gente bota os defeitos na mesa, procura se corrigir, outros nem tanto, né? O pastor apela mais, né? Mas a gente é mais compreensivo, né? Mas é porque ele é o mais velho, né? E não aceita os mais novos danar, né? Mas faz parte. Gente, Store Podcast, a próxima história pode ser a sua. Tchau, tchau.